Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Quero deixar uma partícula da palavra de Deus em Salmo 73, versículo 28, que diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia! Quero contar um testemunho da parte do Senhor. Aconteceu uns dias atrás, faz uns meses. A minha mãe estava doente, nesse tempo eu estava lá na ilha do Marajó, em Salvaterra. Estava na cidade de Salvaterra. Minha mãe ficou um pouco doente com uma tonteira. Foi preocupante para mim, na verdade. E mamãe estava passando por esse momento aí, que não era uma coisa, creio, muito fácil para ser resolvida. Era uma enfermidade. E nesse tempo eu orei a Deus, fazendo propósito diante de Deus, orando pela minha mãe, para que Deus a curasse dessa enfermidade, dessa tonteira, tirasse a tonteira, para que ela fosse curada por Deus. E um certo dia eu estava em uma live, e aí a irmã, era na live do diácono Evandro Antônio Quirino, a irmã estava orando, a irmã Odete Quirino estava orando, e aí eu estava acompanhando essa live nessa noite. E também naquele momento Deus revelou para ela que uma pessoa estava orando, uma pessoa que estava na live estava orando pela cura de uma pessoa que não era crente. E Deus, aleluia, Deus revelou, e Deus confirmou que era eu que estava orando. Eu estava orando pela minha mãe, e Deus confirmou que era eu que estava orando. E graças a Deus, Deus operou, deu livramento, operou a cura. E eu estou contando porque Deus falou para mim testemunhasse, eu testemunhasse da cura, e por isso que eu estou testemunhando. Também no dia 25 de fevereiro de 2025, este ano, foi no mês de fevereiro, dia 25, aconteceu comigo um acidente aqui no Rio, em um pequeno rio aqui no Baixo Tocantins, que eu ia fazendo uma curva. Eu fiz uma curva na minha rabeta, a rabeta que a gente fala aqui no Marajó, em outros lugares eles chamam de bote, aqui a gente chama de rabeta. É uma embarcação de pequeno porte, um motor. Eu ia nesse motor, era um 18. Eu acelerei o motor para fazer uma curva. O motor é um motor que tem velocidade. Eu acelerei o motor e a rabeta correu de lado, porque constantemente, quando a gente acelera o motor nesse tipo de rabeta, de embarcação, elas correm de lado quando a gente vai fazendo curva. E com a velocidade ela foi de um lado do rio para o outro, de lado, correndo de lado. Ela bateu em um tronco de uma árvore, era um açaizeiro, bateu no tronco da árvore. Só deu tempo de eu diminuir. Eu diminuí com a velocidade, eu sentado no banco pilotando, eu caí
do banco da rabeta com a cabeça no braço da rabeta. O braço da rabeta que a gente fala é um suporte que tem dentro da rabeta. Eu caí com a cabeça, de lado do braço, eu ainda fui no outro banco da frente com a cabeça. Aí eu levei um corte na cabeça de 11 pontos. E mesmo naquela situação, mesmo batido com aquela pancada, foi uma pancada forte. Ninguém pôde me socorrer. Mesmo assim, eu desencalhei a rabeta, funcionei o motor novamente e fui para a vila de Curuçambaba. Só eu mesmo, pela misericórdia de Deus, ainda pude chegar lá. Aí eu cheguei lá, não é tão perto, né? Tem que atravessar um rio um pouco largo. E eu cheguei lá na UPA, na vila de Curuçambaba. As enfermeiras não quiseram fazer curativo, não quiseram costurar para fazer o curativo, não quiseram, porque eu estava sangrando muito, estava espirrando sangue. O baque foi forte a ponto de cortar um vaso sanguíneo. Eu estava espirrando. Eu deitado na maca, ela aplicou, parece-me, 2 ou 3 anestesia, foi 2 ou 3 anestésicos ela aplicou naquele exato momento. Mas aí eles foram cortando o cabelo para tirar de sobre o ferimento, viram que o ferimento era um pouco grande, né? Mas também por conta do sangue que estava saindo. Aí elas me encaminharam para a cidade de Cametá. Mas elas me encaminharam já para mim, para fazer uma cirurgia. Chegando lá, o que eles fizeram foi somente limpar o golpe e costurar o golpe. E assim foi preciso me aplicarem até a quantidade que eles conferiram de anestésico. Foram 12 anestésicos para poder fazerem o curativo, para poderem costurar. Mesmo assim ainda sentia a dor. E eles não quiseram fazer a cirurgia, era para fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei com algumas sequelas. Nesse tempo, passou, acho que eu acredito, um mês. Eu não podia carregar o meu motor, que meu motor ele pesa uns 25 quilos. Eu não podia carregar, não podia funcionar o motor, que tem que puxar a corda, por causa que doía a minha cabeça e também sentia tonteira. Senti tonteira, fiquei com sequelas. E eu fui para Salvaterra esse tempo, passado um mês, ainda sentindo sequela, não podendo fazer força, não podendo me abaixar, nem mesmo para orar, né? Não podia me abaixar, muito de cabeça para baixo, quando eu ajoelhava para orar, mas orando a Deus, também na oração do Calvário, na oração do meio-dia, pedindo a Deus que Deus tirasse todas as sequelas. E Deus, ele fez uma obra. E eu me lembro um dia lá na cidade de Salvaterra, eu apenas com o martelo na mão, batendo para tirar uns pregos que estava pregando o arame farpado, que fazia uma cerca lá ao lado da casa pastoral da igreja com o pastor Adriano. Só de eu bater com o martelo, eu não pude terminar, né, o trabalho, por causa que comecei a sentir tonteira. Aí eu tive que parar o trabalho, fiquei lá quieto, em pé, me escorei lá na parede da casa pastoral, aquela tonteira. Mas buscando a Deus, ele tirou a tonteira
tiro a tonteira. É só quando eu faço muita força, né? Eu está sendo um pouquinho de dor, mas porque eu estou contando esse testemunho, porque foi uma obra de Deus que Deus fez na minha vida. Eu não fiz ainda diagnóstico, porque eu pedi assim para fazer um diagnóstico aí, só é em Belém do Pará, e não tem como a gente conseguir, porque pelo SUS demora muito. Mas eu estou aqui contando o livramento da parte de Deus, que Deus operou, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém.